Esper. Ok, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui de novo em São Paulo com o meu namorado, professor Esper. Ok, tenho sotaque ruim também, mas eu queria falar em português. Posso? Ok, vou tentar. Irei falar um pouco sobre o que, na minha opinião, é o maior obstáculo para a eliminação da infecção por HIV. Além disso, eu irei falar sobre algumas estratégias que estão sendo desenvolvidas para a cura do HIV. Aqui são os tópicos que eu irei falar sobre: revisão geral dos obstáculos para a erradicação viral. Vou falar sobre paciente de Berlim, Timothy Brown, paciente de Visconti, bebê de Mississippi, pacientes de Boston. Vou falar sobre técnicas em terapia gênica, choque e morte, estratégias imunológicas. A cura do HIV é uma religião. É seguro falar que a cura do HIV é como uma religião. A maioria dos pesquisadores não acredita que a infecção tenha cura. No entanto, como todas as religiões, ninguém realmente sabe qual é a verdade. Eu me sinto qualificado para trabalhar na cura do HIV, não porque sou um virologista, mas porque eu sobrevivi à escola católica. Sim, eu fui abusando muito, quando cresci como católica em Glasgow, Escócia. Mesmo professora Watkins. Verdade, sim. Essa é a imagem de cada pessoa que interrompe o uso de antivirais, sem considerar o tempo de supressão antiviral. O vírus irá aparecer logo quando o tratamento é interrompido. As terapias atuais são extremamente eficazes. Reduz o número de pílulas, poucos efeitos colaterais. O vírus no sangue pode ser reduzido a níveis indetectáveis e permanece assim por anos. Então, por que não manter o status? Deixa rolar com arte. Os cientistas pensam que a inflamação imune reduz a expectativa de vida. Steve Deeks demonstrou que indivíduos infectados com HIV têm níveis elevados de inflamação. Esses níveis são reduzidos durante a terapia antiviral, mas não a níveis normais. Essa inflamação causa comorbidades como diabetes,
e doenças cardiovasculares. Apesar disso, uma nova informação liberada esse ano indica que indivíduos infectados em uso de drogas antivirais estão atualmente vivendo por mais tempo. A razão? Talvez melhores cuidados médicos. Esses pacientes vão ao médico mais frequentemente e os problemas de saúde são diagnosticados precocemente. Isso é extraordinário. Mas a razão real para a busca de cura é para que um dia as pessoas não precisam mais tomar os remédios antivirais. É muito difícil tomar os remédios. Uma alta porcentagem de indivíduos param de tomar os remédios porque ficam cansados de tomar as pílulas todo dia. O que você prefere ter? Uma pílula ou nenhuma pílula? Quais são os obstáculos para a eliminação da infecção por HIV? Vocês estão bem? Ok? Não quero matar vocês. Células CD4 de memória conferem memória imunológica para que os patogênios encontrados na infância sejam rapidamente eliminados se encontrados na vida adulta. A habilidade do HIV de adquirir resistência nessas células leva à persistência de mesmo por longos períodos. Esse reservatório é considerado o único grande obstáculo para a cura de infecção por HIV. Podemos usar ensaios para medir o tamanho do reservatório em latência ao longo do tempo. Como o professor Silesiano mostrou, uma pessoa levaria uma vida inteira em uso de antivirais para eliminar os vírus. Tempo dura quase 73 anos. Uma vida inteira. Isso não é possível. Alguns de reservatórios em latência irão duplicar quando a célula sofre mitose. No entanto, não está claro se essa duplicação celular é importante, contribuindo para a persistência do vírus. Além disso, alguns estudos têm sugerido que os reservatórios virais podem estar ativos, o que o vírus possa ser capaz de replicar até mesmo na presença do antivirais. Esse tópico é bastante controverso. A melhor evidência para o reabastecimento do reservatório se deu a partir desses estudos, Buson e Hatano, onde eles mediram a quantidade de círculos 2LTR quando o tratamento foi intensificado com um inibidor de íntegrase do HIV.
eles encontraram que o número de círculos aumentou após intensificação. A única explanação para o aumento de círculos é que existem células ainda sendo infectadas nesses indivíduos, mesmo estando na presença de antivirais. Mas isso não deveria acontecer se as drogas são eficientes. Novas infecções deveriam parar de ocorrer. Pesquisadores como Tim Schacher têm mostrado que os antivirais são menos eficientes em penetrar o tecido linfóide. Professor Schacher e professor Haas descobriram que a concentração de droga em alguns, mas não todos os antivirais é menor em tecidos do que no sangue. Isto tem sido difícil para alguns pesquisadores aceitarem. Se o vírus não é completamente inibido, eles assumem que deve existir uma evolução gênica e resistência às drogas. No entanto, estudo desenvolvido por Steve Wolinski e colaboradores indicou que é possível ter níveis baixos de replicação viral na ausência de evolução ou resistência. Professor Wolinski, em colaboração com professores Haas e Schacher, estenderam suas observações. Eles propuseram que quando a concentração da droga é baixa, os vírus sensíveis às drogas são mais eficientes que os vírus resistentes às drogas antivirais. Há algum reservatório ativo, marcadores que poderem informar a dinâmica desse reservatório e a sua contribuição para a persistência viral. Vamos falar um pouco sobre RNA associado à célula. Pesquisadores têm procurado por marcadores que poderiam dar alguma pista em relação à atividade do reservatório viral. Pesquisadores descobriram que o RNA viral é expresso em células de indivíduos infectados que estão em uso dos antivirais. Muitos desses RNAs virais são incompletos e podem não ser funcionais. Jonathan Lee, do Harvard, e colaboradores têm tentado investigar se esse RNA significa algo. Múltiplas espécies de RNA viral são produzidas em células infectadas. Algumas prematuramente terminadas, spliced e unspliced, produzidas em células infectadas. RNA associado à célula em células infectadas em indivíduos em uso
de arte. RNA prediz o tempo de reaparecimento do vírus após interrupção do tratamento. Professor Lee mediu a quantidade de RNA viral associado à célula em indivíduos que interromperam a terapia. Ele então mediu o quão rápido os vírus reapareceram. Dr. Lee encontrou que o vírus reaparecia mais rápido em pacientes com elevados níveis de RNA associado à célula. Uma importante questão é se as células que produzem RNA viral também estão produzindo proteínas virais. Se sim, elas podem ser atacadas por vacinas terapêuticas. A grande questão: o HIV tem cura? Dois objetivos estão sendo buscados: para aumentar as chances de sucesso, pesquisadores têm focado em indivíduos que começaram o tratamento assim que foram diagnosticados. Dois objetivos: cura estéril. Todos os vírus têm sido eliminados do corpo, ou cura funcional. O vírus permanece, mas não reaparece após remoção do coquetel anti-HIV. A suposição é que os reservatórios virais são menores em indivíduos que começaram o tratamento mais cedo. Se o reservatório é menor, então este deveria ser mais fácil de eliminar. A triagem de Visconti analisou pessoas que foram tratadas mais cedo e interromperam o tratamento. 20 adultos e uma criança que começaram o tratamento precoce, mas não fase superaguda, permaneceram em tratamento por anos e não tiveram reaparecimento do vírus após interrupção do tratamento. O vírus ainda permanece detectável no sangue, mas sob controle, mesmo na ausência da cura funcional por arte. Mas uma grande decepção foi o bebê de Mississippi. O bebê de Mississippi nasceu de uma mãe que não recebeu tratamento durante a gravidez. O bebê foi tratado a partir de 30 horas após o nascimento, mas os pais interromperam seu tratamento após 18 meses. Infelizmente, o vírus retornou antes o bebê chegou a 4 anos. Existem quase 40 milhões de pessoas infectadas, nenhuma foi curada. Timothy Brown
se chama Berlin Patient, infectado em 1995, em tratamento até 2006, quando ele desenvolveu leucemia mieloide aguda. A quimioterapia não foi bem sucedida e, portanto, ele recebeu 2 transplantes de medula óssea de doador com uma mutação no gene CCR5, correceptor para o vírus. 8 anos mais tarde, o vírus permanece indetectável em todos os tecidos, apesar de Timothy Brown não fazer uso de antivirais. Dan Kuritzkis investigou por que o paciente de Berlim foi curado. Talvez a quimioterapia usada para eliminar as células do sistema imune foi responsável. Ele fez transplante de medula óssea de doador com células normais para CCR5. Apesar da quantidade de vírus e DNA viral indetectáveis, o vírus retornou quase após 10 meses, após tratamento foi interrompido. Grande decepção. Isso sugere que a presença das células-tronco CCR5 null é necessária para a cura. No contexto do transplante de medula óssea. Mas ainda obscuro de onde o vírus originou. Uma vez que as células CD4 foram completamente substituídas pelas células do doador. Vou falar pouco sobre terapias genéticas para eliminar a infecção por HIV. Suando muito. Trabalho difícil aqui. Desculpa. Por que não podemos usar o transplante de medula óssea para curar o HIV? A identificação de doadores imunologicamente compatíveis com a mutação no gene CCR5 é desafiadora. O transplante de medula possui taxa de 25% de mortalidade. O transplante de medula para a cura do HIV não é ético, quando o tratamento antiviral mantém a sobrevivência do indivíduo. Os médicos não podem aumentar o risco da vida para o paciente. Também os custos são significativos. Cientistas estão desenvolvendo técnicas para criar a mutação em CCR5 em células-tronco de indivíduos infectados. Na terapia gênica, as células-tronco são modificadas para as tornarem resistentes ao HIV e, então, retorná-las ao paciente. Vou falar pouco sobre TV. CRISPR-Cas atua como tesouras moleculares
que cortam especificamente uma região do gene CCR5. Como no show de TV The Last Ship, people in the audience from the United States have seen this show, The Last Ship, right? Well, the last season, they actually used CRISPR-Cas to make one of the immunes sensitive to the plague. So, o último navio nesse show, praga está eliminando a população mundial. No entanto, algumas pessoas têm uma gene imune. Uma dessas pessoas imunes é caras maus. O herói desse programa é cientista que usa CRISPR-Cas9 para eliminar o gene imune e o homem mau morrer jeito horrível. Yay! Desafios por trás da terapia gênica para curar a infecção por HIV. Custo de $100,000. Ok, não é prático. A maioria das 40 milhões de infecções mundiais está localizada em regiões com recursos financeiros limitados, onde a média dos gastos com saúde per capita é por volta de centenas de dólares. Preocupações a longo prazo por modificação no DNA dos indivíduos infectados. Desafios em administrar a substância para as raras células que contêm o DNA vira funcional. Existem muitas diferenças entre uma célula infectada e outra célula não infectada. No entanto, tirando a presença do genoma viral, não existe nenhuma diferença entre uma célula em latência e uma célula não infectada. A estratégia de choque and kill, choque e morte, tenta estimular o reservatório latente de HIV para que o sistema imune possa eliminar. Muitas substâncias utilizadas para ativar o HIV em latência levam à mudança de formato de cromatina, para que o vírus se torne mais ativo. Algumas dessas substâncias estão sendo exploradas clinicamente. David Margolis, University of North Carolina, tem usado substância chamada Vorinostat para ativar o HIV em latência. Ele investigou se essa substância era segura e também poderia ativar o reservatório em pacientes. Ele mediu RNA viral antes e depois do tratamento com Vorinostat. Mudanças do RNA viral foram bastante modestas. Obscuro ainda se a proteína viral, o alvo essencial da estratégia de choque and kill, foi produzida. Nós precisamos de substâncias que causam uma mudança muito maior na atividade viral, mas também que possa aumentar a quantidade de antígenos para que o sistema imune possa reconhecer e eliminar
às células infectadas. Vou falar sobre técnicas imunológicas para eliminar os reservatórios virais. Não preocupar, quase acabou. Quase. Ok, Gilead, este pescador se chama Romas Gelesnius. Eles usam agonistas de TLR7, ativam as células CD4 indiretamente e aumentam o funcionamento das células TCD8, NK, e podem aumentar a resposta de anticorpos. Agonistas de TLR7 induzem a produção de interferon alfa, mas o efeito de interferon não é necessário para a indução. Minha única crença é que se nós dia descobrimos a cura, essa será de uma área de pesquisa completamente inesperada. Gilead tem nos surpreendido com resultados com agonistas de TLR7. Ano passado, Gilead mostrou que agonistas de TLR7 causaram pequeno aumento da virímia em macacos tratados com antivirais. Quando os antivirais foram removidos, os níveis de virímia foram menores. Esse ano, Gilead demonstrou que 2 de 7 macacos tiveram remissão viral. Esses são resultados inesperados e nós não sabemos por que agonista de TLR7 é capaz de afetar o reservatório viral. No entanto, esses são os resultados que movem a ciência para frente. Ok, última, graças a Deus. Obstáculos para a cura. Reservatório de longo prazo, células infectadas em latência. Replicação viral residual e potencial reabastecimento dos reservatórios virais. Reservatório pode ser dinâmico. A presença de reservatório ativo, se validado, apoia o racional para estratégias de intervenção terapêutica, até mesmo se a estratégia de shock and kill fracassar. Muito importante você reconhecer suas colegas, onde você recebe dinheiro. Sou aqui, Viviane, brasileira, está trabalhando com macrófagos. Francesc, de Barcelona, não pode bloquear. Moira, de Argentina, Dunja, de Eslovênia, Mark e Jessica, de Estados Unidos. Também colaboradores, colegas em Barcelona, Minnesota, San Francisco, em Nebraska. Também minha pesquisa é suportada com NIH,
com Miami Seafar. Obrigado pela sua atenção. Perguntas, se você quer.